Olá, pessoal. Boa tarde, bem-vindos a mais um call da OCAN. Eu queria salientar que no dia 22 de junho, o nosso fundo mais longevo de crédito, o OCAN Liquidez, fez 4 anos, e a gente comemorou, né, esse período, essa época, que foram 4 anos com vários eventos que o OCAN Liquidez conseguiu escapar, eventos de crédito, com uma performance bastante consistente. E a gente sabe que tem muitas letras de crédito, LCs e LCAs vencendo, né, no próximo semestre. A gente gostaria de lembrar que o nosso fundo está disponível, é um fundo D1, que tem rendido aí, ao longo do tempo 110% CDI aproximadamente, então ele representa uma ótima oportunidade. Quanto ao call, a gente vai fazer como a gente sempre fez. O Paulo, o Val, vai começar falando de economia, depois o Pedro Drê falará um pouco do mercado de juros, seguido pelo Fernando Chibante, que falará do mercado de moedas. Petrônio Cansado falará um pouco de crédito privado, e o Duda encerrará o call falando de equities e renda variável. Paulo, por favor, pode começar. Bom, começar aqui falando da parte externa. A parte mais importante que a gente teve foi a assinatura do memorando de entendimentos entre os Estados Unidos e o Irã. Você tem ali os termos, né, de uma paz que é transitória por enquanto, são 60 dias, mas acho que a consequência prática foi a liberação do Estreito de Hormuz, né? Você tem ali agora a possibilidade de navegação, né? E realmente também confirma ali que os Estados Unidos realmente estavam com a vontade de passar por cima de algumas das condições e tocar esse processo, né? Assim, que realmente estava muito punitivo. E principalmente por causa da inflação, né, preço de petróleo. O que a gente teve desde então foi o preço do petróleo voltando bastante, está bem mais perto hoje do preço pré-guerra. Tem os derivados ainda, a gasolina está ainda razoavelmente acima, mas isso tende, de alguma forma, a se comunicar com o preço do petróleo mais à frente, né, e o esperado é que isso, enfim, converse de forma mais próxima ali, depois de alguma janela de tempo. De qualquer forma, mesmo com isso, a gente ainda tem uma economia global que segue muito forte, né, principalmente em função ali da questão de tecnologia. Isso afeta mais fortemente Estados Unidos e Ásia, né, que são os grandes players dessa área, né, mas ainda assim a gente teve, por exemplo, o Banco Central Europeu subindo os juros agora, né, por conta justamente da necessidade de um ajuste monetário para convergir a inflação para a meta. É uma reversão parcial do afrouxamento que foi feito, mas foi uma elevação, né, e além disso também a gente viu esses primeiros passos do Warsh no Fed, Banco Central Americano, também com uma comunicação na linha de atingir a meta, né? Acho que ele, de forma geral, mostrou um compromisso bastante forte com a meta ali no discurso dele, de um lado, mas do outro lado também é um Banco Central que ele mesmo tem feito questão de sinalizar que vai ser um Banco Central com uma comunicação mais velada, com uma comunicação mais, vamos falar assim, menos transparente do que a gente viu até aqui, né, e voltando algumas casas nessa direção, né? Provavelmente um BC que vai ser bem menos transparente. Acho que a gente pode citar como exemplo até a própria divulgação daquelas previsões que os membros do Fed colocam enfim, para as variáveis econômicas. O Warsh fez questão de não colocar a previsão dele de juros, né, como justamente como passo inicial dessa sinalização. Então, a gente tem, de um lado, esse discurso mais duro, né, e, por outro lado, a gente não tem muita visibilidade do que está por trás da cabeça dele para atingir esse objetivo. Acho que o cenário externo, os principais pontos são esses, né? É um mundo, quando a gente pensa em política monetária, de juros maiores ou iguais,
Mas, por outro lado, também é um mundo que a gente tinha um risco inflacionário grande vindo de petróleo. Esse risco foi, em grande medida, atenuado, né? O risco hoje de inflação vindo do cenário global, acho que está muito justamente na parte de tecnologia, que é a parte mais aquecida da atividade, onde a gente vê uma forte elevação aí do preço de componentes. Passando para o Brasil, a gente teve a continuidade do afrouxamento monetário, o BC cortou mais 25 bips, a taxa Selic, né, numa reunião que foi bastante criticada. E a crítica não foi tanto pelo corte em si, mas pela comunicação, né? Quando a gente pega o que o Banco Central descreveu, foi basicamente uma piora de todos os indicadores de inflação. A gente teve uma inflação corrente mais alta, uma expectativa mais alta, uma atividade mais forte, os choques negativos de oferta, né, que jogam preço para cima, preços externos mais fortes. E, na outra ponta, a única coisa que a gente teve melhorando entre reuniões do Copom foi a taxa de câmbio, que apreciou um pouco, mas ainda assim a projeção do Banco Central subiu no cenário que ele considerava a trajetória Focus para 3,7, né? E a forma que ele encontrou de sinalizar a continuidade do corte foi justamente alongar o prazo de convergência, né? A gente sabe que esse alongamento ele é possível no regime de inflation target, mas normalmente ele pressupõe uma expectativa ancorada, que é uma coisa que o BC atualmente não tem. Então ele toma um risco aqui de novo na inflação para não tomar um risco em atividade, né? Enfim, de novo, a ação dele foi bastante criticada nesse sentido, né? Mais do que isso, a forma como o comunicado está escrito deixa em aberta a possibilidade de novos cortes, dependendo da evolução do cenário até a próxima reunião. Eu acho que não tem uma grande sinalização ali, mas apesar dele ter uma inflação acima da meta, com risco assimétrico, como o horizonte relevante para a política monetária vai rolar, ele pode, inclusive, dar sequência a esse ciclo nas próximas reuniões, né? Para fechar, perdão, só antes disso, mais uma coisa, outra frente de risco para o Banco Central são os estímulos que a gente tem visto, né? Basicamente, aí, a gente não passa alguns dias sem ler alguma notícia de alguma ideia nova de estímulo à economia, seja via impacto fiscal direto, seja medidas como a 6 por 1 pode gerar, né? Ou medidas para fomentar crédito, enfim, tem tido uma recorrência muito grande dessa atuação, tanto do executivo quanto do legislativo. Eu volto a frisar isso, né? Não é só uma estratégia de governo, é uma estratégia mais ampla. E para fechar, acho que só também vale a pena citar aqui a consolidação do quadro eleitoral, né? As pesquisas têm sido mais ou menos consistentes, cada uma tem seu viés, claro, mas normalmente mostrando ali uma vantagem do atual presidente na eleição de outubro. Não é uma vantagem grande, né? Uma coisa que ainda pode mudar bastante ao longo da campanha, mas visto de hoje, o que tem se materializado é isso, alguma melhora de aprovação do governo e o atual presidente com uma chance um pouco maior de reeleição. Bom, acho que é isso aqui da parte do cenário, e eu passo para o Pedro, então, para falar da parte de juros. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui para os fundos multimercados, comentar um pouco do mercado de juros. Eu acho que o tema principal do mês de junho, que passou agora, o Paulo já comentou, é esse capítulo de paz da guerra, né? A guerra vai aos poucos saindo do holofote, né? Tá deixando de ser o único tema que o mercado discute, com o desenrolar das coisas que aconteceram ao longo do tempo. Finalmente, acho que resolveram chegar a alguma solução, nem que seja intermediária, ainda frágil, tá? Mas acho que isso aí foi uma das coisas mais importantes que aconteceu por conta do impacto no preço do petróleo. A gente viu no último mês uma queda de 20%, sendo que o petróleo já tinha caído 20% no mês anterior, no mês de maio. Né? Acho que isso permeou aí na renda fixa, com certeza, trouxe alívio principalmente para as regiões mais afetadas. Acho que é um vetor de alívio, sem dúvida nenhuma, mas assim, algumas regiões ainda abriram taxa, principalmente Estados Unidos e Brasil. Mais uma vez,
das regiões que a gente acompanha que mais importantes foram os únicos países que abriram taxa ao longo do mês. O resto a gente observou um fechamento. É, mas eu acho que o movimento mais importante para a gente notar aqui foi a abertura do juro real nos Estados Unidos. A taxa de 2 anos, que é muito acompanhada de perto pelo mercado por conta do seu impacto aí como custo de oportunidade mais importante, teve um movimento de abertura no mês de junho de 80 bases. É muita coisa, é um movimento muito forte que não acontece em muito tempo assim. E se você observar o quanto ela já abriu do low recente para agora, foi um movimento que ela veio de meio para perto de 2,10. Então, 160 bases em poucos meses, em 2, 3 meses de abertura. É muita coisa, né? Uma placa tectônica que se move, então isso vai gerar reverberações, né? Quando você muda a taxa de referência dos Estados Unidos assim dessa maneira, isso tem impactos e a gente acredita que isso vai continuar reverberando para o mercado na direção de é, desfavorecer carry trades e talvez seja um vetor um pouco menos de risk on, assim, dependendo dos ativos, assim. Para os ativos mais frágeis, acho que sem dúvida nenhuma é um vento contra. Então a gente tem que observar como é que esse negócio vai se assentar. Eu acho que foram alguns motivos que ampararam esse movimento. Acho que a queda do óleo até ajuda, porque você joga a inflação de curto prazo para baixo. A gente talvez tenha observado o pico da inflação em 12 meses nos Estados Unidos. Acho que daqui para o final do ano a inflação desacelera, então isso gera um juro real mais alto no curto prazo, então isso ajuda. Mas acho que por trás disso tem outros vetores também muito importantes. E o principal deles, eu acho que é a resiliência da economia americana. A gente continua observando uma economia muito robusta, resiliente, muito amparada no ciclo de CAPEX, de inteligência artificial, que continua muito latente, muito evidente, né? Todo dia são notícias aí da quantidade de dinheiro que está sendo jogada na economia americana, e nesse primeiro momento isso é um choque de demanda que impulsiona e tem gerado mais contratações, né? Oposto ao medo que circulou no mercado ali em fevereiro, que talvez isso gerasse um desemprego muito grande. Nesse primeiro momento é um choque de demanda muito forte. Então a economia americana está muito bem, a atividade econômica, a demanda principalmente, investimento. Então, acho que isso pressiona o juro real no curto prazo. Outro vetor que ajuda é a chegada do Wart. A gente viu a primeira coletiva de imprensa dele, o Paulo já tocou aqui nos pontos mais importantes, mas acho que foi muito interessante de observar, né? O Wart assume a presidência do Fed com uma promessa aí de muitas novidades. Ele está prometendo muita coisa. Eu acho que é difícil implementar e causar uma transformação muito grande, mas esse primeiro momento aí está cheio de expectativa, né? Ele fala aí dessas frentes, novas frentes de trabalho, de estudos que ele vai abrir para tentar reavaliar diversas coisas, né? Não vou entrar aqui no detalhe de cada uma delas, mas a questão foi que acabou se concretizando num cenário que a gente falou aqui, né? Quando você tem essa mudança de guarda, o novo presidente, ele sempre tem uma tendência a ir para o lado mais duro, mais rock, né? Mais altista para juros, para comprar a credibilidade do mercado. E eu acho que o Wash fez isso de maneira muito bem, de uma maneira muito boa, né? Ele foi rock, ele insistiu muito em buscar estabilidade de preço, né? Então, o mercado interpretou, né, elevando a precificação curta da curva de juros, e acho que o efeito que ele coletou foi muito favorável, assim. Hoje teve um evento do Banco Central Europeu em Sintra, que é muito famoso, onde ele participou de um painel, né, junto com a Lagarde, o presidente do Banco Central do Canadá e da Inglaterra também, e ele comemorou um pouco o movimento de queda de expectativa de inflação. Teve uma reancoragem, uma ancoragem adicional, não dá para dizer que estava desancorada as expectativas de inflação nos Estados Unidos, mas a gente observou uma queda das expectativas de inflação na curva americana, que foi muito favorável. Então, acho que ponto para o Wash, acho que foi uma chegada muito boa, né? E isso também foi um dos vetores que contribuiu para essa pressão no juro real americano de curto prazo. Então, todo esse pano de fundo continua pressionando isso aí, a economia americana bem, o novo Fed, essa questão do capex de AI, né? Isso tudo está contribuindo para essa pressão mais altista de juros americanos, e tem todos os outros vetores que a gente já vem repetindo aqui há muito tempo, né? Principalmente a política fiscal frouxa do governo. Isso tudo continua dando esse pano de fundo que a gente continua usando como uma vertente importante aqui para a construção do portfólio. A gente continua perseguindo posições tomadas lá fora, a gente tem operado o portfólio de maneira dinâmica e com pouco risco, porque os movimentos têm sido intensos, a vol continua elevada, ainda mais com essa questão do petróleo e esse vai e vem da guerra, está difícil de você segurar a posição. A gente que tem uma proposta aqui de perseguir grandes tendências com essa volatilidade como está e as idas e vindas do mercado, tem difícil você
segurar uma posição grande, então a gente tem mantido posições menores, mas a gente continua com uma visão altista para a curva de juros americana. A gente voltou aí a ter uma posição tomada no 30 anos americano, que acho que combina com toda essa conjuntura aí que a gente falou aqui, tá? Ainda na parte internacional, acho que só destacar aqui a eleição na Colômbia, né? A gente viu aí a vitória do candidato de direita, então estamos indo ali em agosto ele toma posse, né? Se confirmou aí o cenário de uma alternância de poder muito importante aqui no país da região, né? E os ativos da Colômbia performaram muito bem ao longo do mês, foram destaque, aí, tanto a moeda quanto as taxas. Então, a gente não tem posições lá, a gente está sem posições aqui em juros nos outros países aqui da região nesse momento. A gente continua observando no Chile e no México um quadro de atividade econômica fraca, uma inflação ainda no Chile já voltou bem, porque da mesma maneira que ele incorporou rapidamente o choque do petróleo, ele está saiu de maneira bem interessante também da inflação. O México ainda é uma inflação mais enjoada, mas a gente não está vendo nenhuma grande oportunidade nesse momento nessas regiões. Tá? Então, da parte internacional, esses são os principais pontos. No Brasil, sem dúvida nenhuma, destaque foi a confusão gerada pelo Copom. Como o Paulo falou, os 25 bips, acho que não é o maior problema, né? A questão foi a justificativa que o Banco Central deu para ir além no ciclo de corte. Ele descreve o cenário de uma maneira muito correta, né? Ele fala de reaceleração de atividade econômica, resiliência do mercado de trabalho, deterioração inflacionária, desancoragem adicional das expectativas de inflação, e mesmo assim ele entrega um corte, usando esse argumento do alongamento do horizonte relevante. Eu acho que isso é muito perigoso, eu acho que existe um risco da gente estar entrando aí num cenário mais desafiador, né? A gente já não tinha âncora fiscal e tinha uma âncora monetária que, apesar de não muito firme, estava presente, mas eu acho que com essa decisão do Copom, essa âncora ficou um pouco mais frágil. Então a gente pode estar entrando num capítulo diferente do mercado. A gente ficou preocupado, tá, com essa decisão, né? A gente vinha, inclusive, perseguindo posições aplicadas, porque acreditava que ia ter uma conjuntura para o Banco Central poder cortar, mesmo não podendo muito, a gente acreditava nisso, mas a gente mudou um pouco a visão. Tá? A gente está com uma visão um pouco mais negativa aqui de Brasil nesse momento. A gente está aqui entrando também no segundo semestre, né? As eleições podem fazer um pouco mais de preço, e eu acho que está esse fantasma de um Banco Central, né, com uma função-reação um pouco mais doves. Isso acho que não estava muito refletido nos preços, tá? Então a gente acha que a gente pode ter uma inclinação de curva aí um pouco mais positiva se o Banco Central resolver dar continuidade nesse ciclo de corte, tá? Mas o mais revelador desse último Copom, eu acho que é o Banco Central evidenciar que não está muito disposto a sacrificar a atividade econômica para entregar a inflação na meta. Eu acho que é isso que a gente consegue, é o sinal que a gente consegue capturar, e isso é muito preocupante, porque a única maneira que a gente vai resolver a desancoragem de inflação é com a atividade econômica enfraquecendo, né? E se o Banco Central não está disposto a aceitar isso no curto prazo, a gente vai ter que aceitar uma dor maior lá na frente, né? E quando isso acontecer, aí é que eu acho que é o pior, porque, né, a trajetória de dívida PIB vai divergir completamente, e aí vai ser um sell-off grande dos ativos brasileiros. Então, tem que ter muita cautela aqui, né, em delinear esse cenário, mas eu acho que a gente abriu um flanco aí perigoso, tá? Vamos ter que acompanhar os próximos passos. O Banco Central vai lutar muito com o mercado se houver uma deterioração maior, se ele vai insistir no corte de juros mesmo, se não houver espaço. Então a gente tem que acompanhar com cautela, mas dito isso tudo, eu também não vou me estender muito aqui. A gente está operando taticamente tomado aqui no Brasil, na ponta longa de juros. A curva está muito próxima do CDI, na curva inteira, né? Tem um pouquinho de corte, depois um pouquinho de alta, está tudo em torno de 14, 15, que é o CDI, né? E a gente acha que a curva poderia ter um pouco mais de prêmio diante, tanto desse ambiente internacional que a gente falou aqui de juros mais altos e com chance do Fed talvez ter que subir os juros, acabei não comentando isso. A gente, né, no horizonte relevante da curva americana aí para os próximos 12 meses, o mercado tem um pouco menos do que duas altas, duas elevações de juros, então 45 bips precificado na curva. A gente acha que tem chance do Fed ter que entregar essas altas, né, sob o comando do Washington. Então acho que nesse cenário internacional de juros mais altos, e aqui um pouco mais de ruído na política monetária, uma eleição, né, que não está muito animadora do ponto de vista assim, o que vai ser a política fiscal do governo de 2027. Eu acho que esse arranjo todo aí está um pouco mais negativo para o Brasil. Então a gente tem operado buscando um aumento do prêmio na curva longa. Acabei me estendendo demais aqui. Eu acho que a gente pode dar sequência para a parte de moedas aí, para os Chibans.
Boa tarde a todos. Na parte de moedas, o mês de junho acabou sendo um período de dólar forte, bastante forte, assim, em geral. Acho que a única, né, dando sequência, assim, em relação ao mês de maio, acho que a única exceção mais relevante aí acabou sendo o peso colombiano, pelas razões aí que o Pedro mencionou, de um destaque mais positivo aí por conta especificamente de eleições locais. É, Acho que na parte né, dos países desenvolvidos, esse movimento aí foi reforçado aí pela estreia aí do Wort, né, no Fed. Acabou consolidando esse movimento aí né, de mais abertura e diferenciação de juros aí de Estados Unidos em relação aos outros blocos, principalmente Europa e Inglaterra. Acho que acaba reforçando a nossa visão aí mais estruturalmente mais altista aí para o dólar global. Acho que o fundamento aí por trás dessa leitura é basicamente, né, que essa necessidade de juros mais altos. Os Estados Unidos reflete, acho que muito mais, né, os fundamentos, né, a solidez aí dos dados macroeconômicos, enquanto que nos outros países, acho que a precificação de alta que a gente vinha vendo aí nas curvas aí eram menos em função dos fundamentos em si, e mais preocupação aí com petróleo mais alto, com choque de energia e como é que isso ia se estender, né, né, nos outros setores da economia. Acho que com esse movimento aí recente aí do, do petróleo, essa queda aí recente, é, eventualmente aí acho que o mercado talvez cobre um pouco menos né, pode um pouco menos de pressão aí nos outros bancos centrais, principalmente aí acho que o ECB, e aí a gente sobra com essa combinação de uma economia americana mais forte e com a Europa ganhando eventualmente aí um pouco mais de espaço, aí um pouco menos de pressão para subir os juros, né? E aí acho que vai em direção a essa nossa tese aí de que o euro acaba sendo uma opção boa aí de venda especificamente contra o dólar. Então, acho que na parte emergente aqui, a gente segue com uma convicção um pouco maior em carregar uma posição no peso chileno, né? Acho que os motivos são os mesmos que a gente já vem explicitando aqui já há algum tempo. Acho que termos de troca muito favoráveis para o país, ainda mais recentemente com essa queda aí no petróleo, acho que ajuda muito aí o país, né? E por outro lado, o cobre, né, que é o principal item aí da pauta aí de exportação, segue ainda bem, mas para perto aí dos highs históricos aí. Então, acho que, no geral, é isso. Nossa carteira segue mais balanceada aí nessa tese aí de dólar mais forte, principalmente contra G10, né? E aí a gente está elegendo aqui o euro e umas posições relativas aí mais ancoradas aí nos fundamentos emergentes, e a gente está um pouco mais favorável aqui na parte do peso chileno. Acho que é isso aqui da minha parte. Eu passo aí para o Petrônio, para dar sequência aí na parte de crédito. Obrigado, Shiba. Boa tarde. Vou tentar ser breve aqui na parte de crédito. É, mas assim, a primeira observação é assim, se alguém falasse, a guerra está saindo do holofote, o mundo está crescendo, e você ia pensar que, né, os ativos de risco deveriam ir bem de forma geral no mundo e o Kit Brasil devia andar bem, né? Mas você vê que isso aconteceu no mês passado e o Kit Brasil, vamos dizer assim, não funcionou, né? Pelo menos principalmente na curva de DI aí, como já foi colocado, tive uma abertura significativa tanto na parte pré quanto nas Bs, né? Na curva toda de juros no local. Então, isso mostra que a gente está vivendo aqui alguma dinâmica local, né? No mundo também você teve uma abertura de juros, mas assim, até nos Estados Unidos é mais no curto, no longo menos. Aqui você vê que o Pedro Direito está apostando ainda, porque pequeno, tomado na parte longa, né? Então, a gente está vendo aqui no Brasil uma dinâmica peculiar, mais nociva, que, assim, parece, se eu for resumir, aí talvez o Paulo volte aqui depois e comente um pouco, mas parece que é o fiscal que incomoda muito, e junto com essa questão de a proximidade de eleição, né, e continuidade de um modelo de gasto potencial, né, que parece que está chegando no limite. Você está vendo uma necessidade, talvez, por conta de um ambiente até mais positivo, né, de crescimento no mundo, de ter que subir juros nos Estados Unidos,
mas você está diminuindo o espaço para cair juro no Brasil, no momento onde os juros já estão muito altos, e visto como um juro que é nocivo para as companhias de forma geral, e para a economia como um todo, mas parece não estar fazendo efeito, né? E funcionando pouco. Então, isso gera uma preocupação, uma visão de que o modelo econômico no Brasil tem um problema mais estrutural, que a gente vai chegar a um problema ali na frente, e gera um desconforto muito grande para quem está investindo, né? E eu acho que essa dinâmica ela deve continuar aí nos próximos meses, né? Embora, assim, olhando para um prazo mais longo, eu continuo vendo assim o Brasil como sendo tendo uma oportunidade de ir bem, né? Essa dinâmica de mundo mais dividido, que é uma coisa mais estrutural, e a posição do Brasil geograficamente tá próximo dos Estados Unidos, com uma economia relevante ao mesmo tempo com um potencial grande de energia, commodity, servindo sem estar muito em nenhuma região de grande conflito no mundo. Isso acho que nos coloca com uma vantagem muito grande olhando o horizonte mais longo. Aí, se a gente vai aproveitar ou não, é outra questão, mas a despeito desse potencial no longo prazo, o curto prazo está mais complexo. E o que a gente vê aqui é um cenário mais difícil para quem quer investir, quer ganhar do CDI e quer tomar risco. E a gente tem falado há muito tempo já que isso tem beneficiado o mercado de renda fixa, de forma geral, e o de crédito em particular. E eu acho que esse mês passado reforça esse ponto. Então, se a gente pegar aqui o mês passado, a gente teve um fechamento tanto do IDA-DI, que já voltou para o mesmo nível que eu estava no início do ano, que mostra uma força muito grande do mercado, lembrando que a gente teve alguns eventos de crédito de empresas grandes, né, no começo do ano, e isso sempre gera um desconforto. Esse desconforto já foi completamente digerido pelo mercado, que voltou ao mesmo patamar de spread que a gente viu já ali em dezembro e começo de janeiro. Já o mercado de infra, que teve um fechamento também importante aí no mês passado. A gente sinalizou no mês anterior que achava que isso ia acontecer, então de fato ele andou bem e os fundos de infraestrutura foram bem no mês passado, né? Então já começa a ter um movimento um pouco, além de um sinal, já uma, uma concretização, né, uma efetivação desse sinal que a gente tinha visto e realmente consolidando aí com já um desempenho favorável, mas no ano ainda está ruim, né? E eu vou fazer uma distinção, né? O mercado de DI, a gente estava com a posição com muito caixa no começo do ano, menos risco, duration baixo, tivemos aí uma realização, a gente buscou alongar as posições e fazer um pouco mais de posição também, comprar mais. Agora a gente já está voltando aí à fase de eventualmente diminuir algumas posições, né, por conta de preço. No caso de debênture de infraestrutura, você teve uma abertura desde o início do ano até aqui dos spreads, junto com a abertura da B, uma abertura relevante das Bs, né? E que aumentam muito o incentivo fiscal associado aos papéis de infraestrutura e, portanto, a sua atratividade. Então, eu diria que está mais fácil ver oportunidade nos papéis de infraestrutura do que nos papéis em CDI. De um ponto de vista estrutural, acho que os dois mercados estão mostrando força, mas eu queria chamar a atenção que o mercado de infra parece, de fato, está num momento agora um pouco melhor, pela conjuntura como um todo, e hoje mesmo, né, já nesse mês, não é no mês passado, mas a gente teve uma primeira emissão importante que foi absorvida pelo mercado. Então a gente teve a emissão de Axia, que é um papel com risco de crédito muito baixo, a taxa teto era na B careca, né? A operação saiu no B menos 20 bips, e a demanda, a operação acabou saindo com 1 bi, né? Então teve um hot issue aí de 200 milhões, e a demanda, pelo que a gente ouviu, foi perto de 2 bi, né? Então teve muita demanda, então eu diria que isso é um bom sinal para o mercado de infra, mais um, né? Sinal positivo para o mercado de infraestrutura, que nos parece estar dando oportunidade. Então, assim, eu diria que, em resumo,
um ambiente que continua conturbado de forma geral. Eu vejo uma perspectiva mais positiva para o Brasil no longo prazo, mas com esse curto prazo mais confuso e com juro alto, que deve permanecer alto por bastante tempo, eu diria que o mercado de renda de crédito em particular fica muito bom. O destaque, olhando para frente, assim, eu diria que mais no curto prazo é a parte de infraestrutura e a gente vê muito valor nas operações estruturadas e de FDIC, que devem cada vez mais ganhar relevância e importância para você buscar um diferencial, porque o grande risco aqui no mercado de crédito é você querer buscar mais retorno e, eventualmente, acabar tomando um risco indesejado, né? Como o mercado, o juro alto realmente pode machucar algumas empresas, você pode acabar tendo algum tipo de problema. A gente tem tido aqui a disciplina e temos conseguido escapar disso. Eu acho que o foco do nosso lado vai ser esse. É, e estamos otimistas aqui com o mercado de crédito, dado esse cenário todo aí para frente, tá? Eu vou passar a palavra para o Duda agora. Obrigado, Petrônio. É um prazer falar com vocês, clientes. Boa tarde a todos. Eu queria só reforçar o que a Bel começou falando no início, né? A gente fica muito feliz na nossa trajetória aí de crédito. O fundo nosso D+1 completando 4 anos. A gente fez até uma ação promocional, mas o fundo continua com a performance excepcional, né? Ele rendeu aproximadamente 110% do CDI, né? Com juros muito altos, mas principalmente com um risco muito baixo, principalmente drawdown muito baixo. Muito menor do que a indústria. A gente se destacou como a gente pretende na parte de gestão de risco. Então, o fundo foi premiado pelas principais casas, como FGV, Valor. Então, eu queria chamar a atenção no nosso D+1, mais uma vez aí performando no mercado desafiador, mas também que gera bastante oportunidade, como o Petrônio falou. E a outra nos fundos de infra, que acho que estava com um fluxo excepcional, fecharam muito as taxas. E aí, quando isso inverteu um pouco de turbulência no mercado, o fluxo foi negativo, e aí fez o movimento inverso, gerou uma oportunidade, que é no momento presente onde a gente está. Então, a gente está alocando nessa parte de infra. Então, eu também queria chamar os clientes para investir nos fundos de infra, que a gente acha que tem uma distorção agora em relação a principalmente alguns spreads de high grade no crédito, tá? Bom, indo para a Bolsa no mês passado, junho, caiu 1%, mas no ano, né, a Bolsa fechou próximo de 6,8%, uma performance próxima do CDI, lembrando com um comportamento muito díspare, comparativamente o primeiro TRI contra o segundo TRI. Né? O primeiro TRI tinha uma euforia, vindo do ano passado, um fluxo forte, e esse fluxo inverteu e um pouco de saída. Então, a Bolsa, ao final do dia, tem uma performance mais próxima do CDI, mas menor do que as bolsas internacionais, principalmente o S&P como bolsa de referência, que caiu também próximo de 1% no mês passado, mas sobe quase 10%, 9,6% no ano. Né? Quando você olha o Nasdaq, ele teve uma performance praticamente estável no mês passado, caiu 0,2%, mas sobe quase 20%, 19,9%. Tá? Nós continuamos vendo várias empresas compounder nessa parte de tecnologia, então continuamos procurando gerar alfa aqui no Brasil, ou seja, long e short aqui dentro do Brasil e long e short fora do Brasil, mas também posições mais longas no setor de tecnologia, protegidos com mercados emergentes, particularmente o Brasil. Não que a gente esteja negativo com o mercado emergente ou com o Brasil. O mercado emergente seria mais particularmente commodity, que a gente está um pouco mais neutro. É que a gente acha que o cenário é um pouco mais neutro para Brasil e mercados emergentes, mais positivo para a tecnologia. Ou, em outras palavras, o que a gente está vendo, algumas empresas que a gente está investindo crescendo mais que 30% nos Estados Unidos e com múltiplos razoáveis. A gente tem até proteções de empresas não lucrativas nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil o crescimento é menor, o crescimento é mais próximo de um dígito, apesar de a gente estar investido em algumas empresas com um crescimento de 2 dígitos no Brasil. Bom, destaques do mês, né? Primeiro, foi uma queda de quase 20% no petróleo, né? Teve uma reversão um pouco no cenário de guerra, né? Principalmente os Estados Unidos claramente querem terminar o conflito, já começa a ter um fluxo lá por Hormuz, então isso está melhorando, mas ainda o petróleo sobe 20% no ano. Tá? A gente está em posições vendidas no setor de petróleo aqui no Brasil e no mundo, então a gente continua achando que tem uma realização e uma reprecificação no setor, porque eu acho que tem uma oferta entrando, há uma certa recomposição de estoque, mas tem
bastante oferta, o mercado é desbalanceado, principalmente você olhando para o ano que vem, então os petróleos deveriam voltar para os patamares anteriores, em torno de 60 e 70 dólares, em que o valuation das empresas, na nossa opinião, não é atrativo. Não é atrativo, principalmente relativo a outros setores. Deixar bem claro, principalmente na Bolsa Brasileira, que a Bolsa Brasileira está a múltiplos baixos, está com valuation mais baixo, mas também com um cenário, como o Pedro Drux traçou aqui, com juros mais altos por mais tempo. Então, por isso, é o nosso cenário neutro. Do ponto de vista top-down, ele é mais negativo pelos juros altos, do ponto de vista bottom-up, ele é mais positivo pelo valuation. Mas a gente sempre toma a decisão aqui do ponto de vista top-down. A nossa arte é encontrar empresas que, mesmo do ponto de vista top-down, tenham um valuation efetivamente baixo. Bom, falando dos fundos, a gente teve uma performance positiva, gerando valor aqui em ações, principalmente nos fundos de ações, né? Como eu falei, a bolsa caiu 1%, mas nosso fundo de long and short rendeu mais de 2%. Mesmo nossos fundos long de bolsa performaram bem, até o nosso long bias teve performance positiva, nosso fundo Global Razor de mais de 0,3%, e mesmo os fundos mais ligados só em Brasil, os fundos institucionais, tiveram uma alta performance de mais de 0,7% em relação ao índice. Tá? Isso também teve um efeito sobre os fundos multimercado. Quando você olha, por exemplo, o retorno absoluto, o nosso maior fundo, a performance de Bolsa Brasil foi de quase 0,8% e aproximadamente neutro nas posições globais. Isso foi principalmente pelas nossas posições long e short que a gente gerou, e pela na margem está um pouco vendido, principalmente em commodities, né, principalmente em óleo, comparado às posições de tecnologia lá fora. Tá? Queria também chamar a atenção que esse fluxo que foi negativo no mês de junho tem sido no segundo trimestre. A gente não acha que deve ter um fluxo positivo, até a proximidade da eleição, que o estrangeiro que está comandando esse mercado, né, nesses níveis de juros institucionais estão com um low histórico, isso tecnicamente olhando mais para o médio prazo é até positivo, e pessoa física também, mas o institucional, mas o estrangeiro, ele está com uma atratividade muito grande para a tecnologia, como a gente está vendo alguns temas muito fortes, muito dominante e com crescimento muito grande e até com valuation interessante. Então, esse tema de atratividade e também a proximidade da eleição gera um pouco de aversão a risco. Então, a gente acha que o fluxo vai continuar não favorecendo a Bolsa agora no curto prazo. Bom, o que a gente fez de destaque no externo? Tá? As nossas posições de Ásia, principalmente em semicondutores, performaram muito bem, foram destaques, a gente até diminuiu, tradeou um pouco essas posições. Por outro lado, algumas posições nossas no setor de semicondutores realizaram um pouco nos Estados Unidos, então a gente procurou aumentar. Além disso, teve um pouco mais de volatilidade no setor de memória, que também gerou um pouco de realização, também a gente procurou aumentar as posições em memória. Tá? E também a gente aumentou algumas posições de empresas non-profits nos Estados Unidos, a gente vai direto em single names que a gente cobre, porque acha que vai ser desafiador eles entregarem resultado e numa fragilidade maior, justamente por não serem lucrativas, até, na nossa visão, apresentarem um crescimento menor do que os players que a gente está investido, principalmente no ambiente de alta competitividade, como é o setor de tecnologia. O nosso viés é continuar aumentando essas posições de tecnologia, então a gente está otimista com o mercado externo, basicamente tecnologia, sudeste da Ásia, não China e Estados Unidos. Tá? Brasil, os destaques aqui no Brasil foram, como eu falei, queda das empresas de petróleo, a gente continua vendido, queda de empresas de agro e aços planos, a gente também continua vendido, continua vendo um cenário de preço difícil para ambas, então a gente continua underweight. Queda de empresas de consumo, a gente continua bastante preocupado com juros altos, a gente mantém essas posições vendidas, principalmente em empresas mais fragilizadas pela competição e pelos juros altos. E o destaque positivo também foi o setor financeiro, com uma performance favorável, principalmente nas posições que a gente está, e a gente até aumentou a posição em bancos que a gente acha que tem uma vantagem competitiva,
E lembrando que com juros altos, esse efeito é mais neutro para o banco e negativo para o restante da bolsa, tá? Destaque negativo das posições. As seguradoras tiveram uma performance muito boa, a gente é underweight, a gente continua, a gente fez só alguns ajustes dentro do setor, e acho que também vai ter uma dificuldade bastante grande de crescimento de lucro, onde a gente fica underweight, e acho que no Brasil é fundamental você ter um crescimento acima de 15%, um retorno acima de 15%, dado os juros próximo de 15% aqui. Então, senão a gente acredita que por fundamento deveria underperformar. E outro também, uma performance positiva que a gente está underweight foi o setor de bens de capital, que também sofre com juros, mesmo as empresas que têm uma competitividade global, uma vantagem competitiva global, sofrem em relação a isso. Então, a gente até aproveitou para aumentar um pouco essa posição. Também estamos otimistas em gerar alfa aqui no Brasil, então de aumentar essa carteira long and short, que funcionou muito bem no mês, e também acho que tem uma volatilidade, até pelo cenário, vamos dizer assim, de juros mais alto, tanto globalmente quanto no Brasil, né, em discussões de aumento de juros que geram uma volatilidade maior, também gerar oportunidades de trade de uma gestão ativa também acho que é favorável. Bom, basicamente é isso. Eu passo a palavra para a Isabel para saber se tem alguma pergunta ou considerações finais. Oi, Duda, a gente tem uma pergunta aqui relacionada ao setor bancário. Como você vê a possibilidade de uma piora no cenário para o crédito impactando os grandes bancos? O cenário de crédito, acho que a gente tem que dividir um pouco, né? O cenário de crédito para o agro está bem complicado no rural, principalmente na modalidade, né, que o Banco do Brasil está mais exposto, que é com garantias do governo. Então, isso, essa inadimplência tem aumentado. Da mesma forma, na pessoa física, baixa renda, o nível de endividamento das famílias continua muito alto e crescente. Então, mesmo com os programas de desenrola, que a gente acha que postergam um problema, são paliativos, melhora um pouco no curto prazo, mas é um problema estrutural. Então, a gente também provavelmente vai ver piorando um pouco, né? Há bancos, né, os bancos membros incumbentes têm focado mais em large corporate, né, grandes empresas e pessoas físicas de maior renda, né, um wealth maior. Então, tem fugido um pouco, mas alguns bancos médios estão com uma carteira de pequenas e médias empresas de pessoas físicas. A gente fica um pouco fora disso, tem uma aversão a risco em relação a isso. E depois, da mesma forma que nós no portfólio conseguimos aproveitar dessas oportunidades, né? Há bancos, por exemplo, que fazem muito casos de special situation, reestruturações, movimentações, como a BTG, se beneficiam desse cenário, né, de special situation, que você tem de reestruturação, o que você acaba de empresas que você faz num processo que também o spread brasileiro favorece bastante. Então, acho que os bancos não vão apresentar, provavelmente, um crescimento muito grande, talvez esse crescimento, como eu falei, de 15%, 20%, dado que o cenário não está de expansão, dado que esse cenário está adverso com juros altos, mas, por outro lado, vão manter uma rentabilidade alta, né? Quando você pega o Itaú, por exemplo, entrega um retorno on equity maior do que 24%, a BTG tem entregue e dá como guidance um retorno maior que 25%, mesmo a seguradora do Bradesco dá um retorno maior que 25% e é mais 50% responsável pelo resultado do banco. Então, há alguns cenários positivos dentro do setor de bancos, mas há que se ver porque em alguns setores há uma fragilidade e isso pode realmente levar a deterioração um pouco dos resultados ainda. Obrigada, Duda. A próxima, última pergunta, eu vou pedir ajuda ao Petrônio, se ele puder entrar. O que a gente acha da emissão de mercado de crédito pode voltar a melhorar no terceiro tri com essa melhora recente de spreads e uma antecipação à eleição? Vamos lá, Bel. De um lado, né, essa questão da melhoria do mercado de crédito de emissão, ela já está acontecendo, né? O mercado melhorando, os spreads diminuindo, volta, e Brasil é bom de emitir papel. Qual é o ponto disso? É que, em alguma medida, isso impede que você tenha uma continuidade, assim, um fechamento muito forte de spread.
eu acho que deixa um equilíbrio um pouco maior. Agora, a gente tem que lembrar que o mercado de crédito é grande, né? E os papéis vão vencendo, então, e pagam juros. Então, se você não tem novas emissões, você acaba sendo obrigado a comprar algum tipo de papel, né? Então, é bom, saudável, eu acho que vai aumentar sim o volume, até porque o primeiro semestre estava tendo um volume bem mais baixo do que é, outros anos. A gente que ajudou também a melhorar, né? Mas eu acho que tem uma chance de voltar. Agora, não é exatamente por conta da antecipação das eleições. Isso eu acho que não ajuda. Quando chegar perto aqui, já está tão perto que isso é uma coisa que, na verdade, até seria atrapalharia, né? Você fazer novas emissões. E as empresas acho que já fizeram um volume, esse trabalho de antecipar ao longo do ano passado. Mas é mais assim, ver oportunidade, que o spread não está tão alto assim e vida que segue. Então, eu vejo aí grande possibilidade de a gente ter um aumento de emissão ao longo dos próximos meses, sim, tá? Tá ótimo, Petrônio. Muito obrigada. Pessoal, obrigada pela participação de todos no nosso call e a gente se encontra no mês que vem. Obrigado a todos, um bom mês.